Ah, olha só, esse filme que eu vou deixar lá para vocês, ele conta a história de uma ele conta a história de um campo de concentração, certo? E o que que são os campos de concentração? Eles são os espaços que foram criados na Alemanha, né? Que a Alemanha deu origem, né? Ou seja, os primeiros foram criados lá, que eram os locais onde todos os judeus eles eram enviados. Inicialmente, os campos de concentração eles eram usados como uma prisão de trabalho escravo, ou seja, todos os judeus eles eram presos, eles eram mandados para lá, tinham que ficar trabalhando para criar justamente as armas, as munições, os tanques de guerra, motor de avião, tudo que os nazistas precisavam para eles se fortalecerem para a Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial começar, quem produzia, quem trabalhava de graça, né, como prisioneiro, eram os judeus. Eu já vou explicar como é que eles chegaram lá, certo? Como é que acontece esse processo. Mas só para vocês entenderem o filme que eu queria que vocês assistissem. De novo, não vai valer ponto, não é trabalho, é só para vocês assistirem que o filme é muito bonito, muito triste, mas muito bonito. E os campos de concentração eles funcionam nessa, tinham essa função. E de repente, à medida que o nazismo ele vai ganhando força, né, à medida que a Alemanha ela vai se tornando essa grande potência, eles vão obrigando a outros países, ou seja, os locais onde a Alemanha invade, onde a Alemanha conquista, onde a Alemanha tem parceria, né, como por exemplo a Itália, de criarem campos de concentração. Ou seja, todos os judeus na Itália têm que ser mandados para o campo de concentração. Aí olha só, para reforçar o que eu tinha comentado na primeira aula com vocês, que inicialmente os italianos, o fascismo italiano, ele não é racista, né? Ele defende aquela ideia do país forte, do nacionalismo, do militarismo, de todo mundo idolatrar o Mussolini, mas ele não tem essa ideia de que eles são uma raça superior. Mas à medida que o nazismo ganha força, à medida que a popularidade do Hitler começa a aumentar cada vez mais, os italianos vão se convertendo a essa ideia, como influência da Alemanha. E a Alemanha vai obrigando todo mundo a aceitar que eles, os alemães, são os mais poderosos, que são a raça superior e que os judeus são os inferiores. Enquanto existir judeu, comunista, cigano, negros, deficientes físicos, homossexuais ou pessoas que são contra o regime, né, nazistas, fascistas, o mundo não tem solução. E aí esses outros países vão se convertendo a essas ideias e vão criando esses campos de concentração, que são os locais onde os judeus de todos esses países são enviados. Essa história da Vida é Bela conta justamente o caso de uma família, né? Um pai, uma esposa e uma criança. A esposa não é judia, ela se casa com um judeu e tem um filho. E aí o marido e a criança, né, o cara e a criança são judeus e a esposa não. E eles são italianos. E na hora que a Itália começa a perseguir os judeus com a influência do nazismo, eles são mandados para um campo de concentração, tá? Que vai ele e o menino. A esposa fica. E nesse campo de concentração, olha que doideira a história do filme. Eles vão trabalhar forçados, como escravos, e depois eles vão ser mortos. Porque era disso que já estava acontecendo. Isso vira um extermínio. Só que o pai, para ele não contar para o filho o que está acontecendo, ele vai passar o filme inteiro fingindo para o menino e colocando na cabeça do menino que aquilo ali é um parque de diversão, saca? Que dentro do campo de concentração, na verdade, aquilo ali é uma brincadeira. E aí o menino tem que brincar de esconde-esconde, o menino tem que brincar como se fossem umas provas, né? Ele tem que ficar escondido e tem que passar
10 horas escondido. Só que para quê? Para enquanto ele estiver escondido, os nazistas dentro do campo de concentração não acharem ele. E o pai vai fazendo esse monte de fingimento, tipo assim, ó, quem conseguir ficar mais tempo sem comer ganha a prova, saca? Isso tudo por quê? Porque os alemães dão pouca comida, né? Os nazistas dão pouca comida, então o menino tem que comer menos. E ele começa a usar todas essas punições como uma brincadeira. E aí, tipo assim, todas as vezes que as pessoas vão sumindo, porque as pessoas vão sendo mortas pelo regime, né, vão sendo executadas nas câmeras de gás, vão sendo executadas com tiro, elas vão desaparecendo. Para o menino não entender isso, o cara fala que eles estão sendo eliminados porque eles comeram, porque eles foram descobertos, porque não conseguiu carregar o peso. E o menino, se ele está vivo, ele está ganhando a prova e ele vai chegar no prêmio final. Então, eles conseguem transformar esse filme numa grande fantasia para que essa criança não passe pelos horrores do nazismo. E essa que é a grande tristeza do filme. Porque quanto mais o pai tenta esconder, mais a gente percebe o tamanho dessa violência. Sacou? O tamanho desse problema todo. Mas vamos lá, para a gente entender os processos e como é que o Hitler chega onde ele chegou, quais são as etapas, certo? Primeira coisa que eu já comentei na primeira aula é que a Alemanha é um país em crise. E tanto o fascismo quanto o nazismo são políticas, né, são estilos de governo que precisam dessa crise. Quanto mais as pessoas estiverem desesperadas, quanto mais incerta é a vida, quanto mais sofrimento tiver, melhor para esses governos. Por quê? Porque eles conseguem aplicar as ideias mais radicais, certo? Quem começa com isso tudo, como eu disse na primeira aula, foram os italianos, principalmente com o tal do episódio que é chamado de Marcha sobre Roma, certo? Prestem atenção nisso, porque essa é uma das diferenças. O Mussolini, na Itália, né, ele como líder fascista na Itália, ele toma o poder, né? Ele marcha com seus apoiadores, todo mundo dentro desse modelo, como ele é um modelo totalitário, ou seja, total, todo mundo tem que pensar igual, vestir igual, sentir igual, amar a mesma bandeira, os mesmos símbolos. Na Itália, todo mundo usava uma roupa negra, né? Então, os camisas negras, todo mundo vestido de preto, armado, entraram na cidade de Roma e tomaram o poder. Isso é um golpe, porque eles não foram eleitos, eles não foram escolhidos pelo povo, eles forçaram o início da ditadura. Inspirados nisso, o Hitler, como líder do partido nazista na Alemanha, tenta fazer a mesma coisa, certo? Ele tenta pegar os seus apoiadores, que são os ex-militares, que são as pessoas que estão em crise, os trabalhadores que perderam o emprego, e começa a colocar na cabeça dessas pessoas, começa a criar um partido. E o que é um partido? São as pessoas que pensam da mesma forma, né? Que lutam pelas mesmas ideias. Elas criam um partido. O Hitler cria o Partido Nazista e as ideias do Partido Nazista são pegar o poder e criar um governo baseado na Itália. Só que é nessa hora que o negócio dá errado. Porque o Hitler ele tenta fazer a mesma coisa que o Mussolini fez na Itália, um golpe. Ele pega os seus apoiadores, ele pega os membros do partido, todos armados, e saem na rua para tomar o governo. Qual é o problema? Isso dá errado, porque na Itália a polícia não enfrenta os fascistas, porque os fascistas são muita gente. Os próprios policiais, os próprios soldados na Itália,
já se converteram ao fascismo, já estão achando que aquilo ali é o modelo correto, certo? Ou seja, o exército já apoia na Itália esse líder, sacou? Na Alemanha, o partido nazista ainda não tinha essa popularidade tão grande. E aí, quando eles vão para a rua dar esse golpe, né, tomar o poder, o próprio exército ainda defende o governo alemão. E o Hitler é preso. O golpe falha, ele é considerado uma ameaça e vai passar uns anos na prisão. E é nesse tempo na prisão aonde toda a história muda. Primeiro, é na prisão que ele escreve um livro chamado A Minha Luta. E esse livro ele é até proibido, né? Porque as ideias são extremamente violentas. É nesse livro onde ele escreve que todo o problema do mundo são os judeus, são os comunistas, são os homossexuais, são os negros, são os imigrantes, são os ciganos. Ou seja, enquanto tiver esse tipo de pessoa, a humanidade está doente. E ele precisa apresentar a cura. E a cura para isso é a morte, saca? E ele escreve isso nessa biografia. E até então, a Alemanha estava se recuperando, né? A Alemanha estava voltando aos eixos. Depois da prisão do Hitler e desse fracasso desse golpe, o povo alemão já tinha superado, já tinha esquecido. Os nazistas são minoria, nunca ganharam força, nunca ganharam popularidade e tudo mais. Por quê? Olha isso, esse que é o problema. Porque a Alemanha, como ela foi o país mais destruído pela Primeira Guerra Mundial, ela vai ser o país que vai receber empréstimo, financiamento, ajuda econômica de fora. Minha pergunta para vocês, deixa eu ver se vocês estão sacando essa ideia. Vocês conseguem me dizer qual é a nação que na década de 20, ou seja, durante os anos aí de 1920 até 1930, tem dinheiro para financiar e para fazer empréstimo para os alemães? Vocês conseguem me dizer? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos, Isamara. Os Estados Unidos, nesse período, assim que a Primeira Guerra Mundial termina, eles se tornaram a grande potência econômica do mundo. E vão ajudar, vão fazer empréstimo para reconstruir a Alemanha. E aí que está o detalhe. Enquanto os Estados Unidos estão financiando, estão dando empréstimo, a indústria da Alemanha volta a aparecer, o emprego na Alemanha volta a crescer, a terra volta a ser produtiva, voltam a reconstruir as cidades. E aí a minha pergunta, um país que está se reconstruindo, que está se alimentando bem, que está tendo emprego, que está tendo salário, a vida não está boa, mas ela tá voltando ao eixo. É um país que aceita a ideia radical? É um país extremista de seguir qualquer líder que propõe questões extremas? Vocês acham que segue ou não? Eu achava que não, né? Mas Aí que tá, Isamara. Nesse período, o povo alemão esquece o nazismo. Sabe por quê? Porque a vida tá sendo recuperada. A vida está voltando nos eixos. Qual é o grande problema? A crise de 29. Quando a crise de 29 nos Estados Unidos quebra a bolsa, e aí vocês lembram daquele efeito de bola de neve? A bolsa nos Estados Unidos quebra, as pessoas nos Estados Unidos ficam sem emprego. Os norte-americanos ficando sem emprego, ficam sem dinheiro. Aí para de comprar. Parou de comprar, o mercadinho fale, a padaria fale, a loja de carro fecha, a loja de roupa fecha. Quanto mais lojas fechando, quanto mais empresa fechando, mais gente desempregada. E isso vai aumentando a crise nos Estados Unidos. Até chegar ao ponto que dos Estados Unidos, eles estão tão sem dinheiro, mas tão sem dinheiro, que eles têm que fazer o quê? Cobrar de volta todo o dinheiro que eles emprestaram.
Ah, mas peraí, os Estados Unidos fizeram um empréstimo a longo prazo. O que é isso? Emprestaram dinheiro para a Alemanha e vão cobrar esse dinheiro muito tempo depois. Por quê? Para dar tempo da Alemanha se reconstruir e pagar. Só que a crise de 29 foi tão séria que os Estados Unidos anteciparam esse pedido. Ó, meu país está em crise, eu estou desesperado e eu preciso do meu dinheiro de volta, de tudo que eu te emprestei. A Alemanha tem que pagar, a Itália tem que pagar, a Inglaterra tem que pagar, todo mundo tem que pagar. Qual é o problema disso? A Alemanha era o país que mais devia. Por quê? Porque ela era o país mais destruído. Foi o que mais precisou pegar dinheiro emprestado. Na hora que a Alemanha pagou tudo o que ela tem, entregou todo o dinheiro que ela tinha, que ela estava usando para se recuperar, a crise na Alemanha volta. A indústria na Alemanha fecha. As fábricas, o emprego, a agricultura, tudo que estava se reconstruindo entra em declínio. Na hora que o povo volta a passar fome, na hora que o povo volta a ficar sem dinheiro, e não sabe como é que vai fazer no dia seguinte para se alimentar, para sobreviver, as ideias extremas de solução voltam a aparecer. Aí aquele partido que estava esquecido, aquele partido que tinha fracassado, ninguém nunca tinha ouvido falar no Hitler. Foi preso, boca aberta que foi preso lá, deu uns tiros pro alto em Munique, coitadinho, achou que ia tomar o poder, certo? Ninguém dava mais moral. Na hora que a crise estoura, o que o Hitler faz? Volta a lançar as suas ideias. Ó, povo alemão, estão vendo? Eu previ que isso iria acontecer. Eu escrevi no meu livro que enquanto os judeus existirem, a crise nunca vai embora. Enquanto os comunistas, os negros, os homossexuais, os ciganos, os estrangeiros existirem no nosso país, a gente sempre vai viver em crise. A gente pode até recuperar um pouquinho, mas a gente vai voltar a gente vai voltar ao declínio. Por quê? Porque esses povos, eles são uma doença. Enquanto tiver uma doença, a sociedade nunca é saudável. Então, eu, Hitler, estou dando uma opção para vocês, estou dando uma solução rápida e fácil. Só a gente eliminar os nossos inimigos. Só a gente eliminar essa doença que tudo volta ao normal. Ô Pedro, Oi. mas esse ódio, ele era pessoal ou era só uma desculpa? Então, ele vai conseguir, o Ana, ele vai conseguir transformar o judeu num grande inimigo coletivo. Existe um monte de teoria do porquê que o Hitler escolhe esse povo, né? Por que foram os judeus esse povo selecionado para o Hitler para ser esse grande inimigo? Tem historiador que vai falar o seguinte: ah, porque o avô do Hitler era judeu e abandonou a avó dele, aí o pai cresceu sem o pai do Hitler cresceu sem o avô, aí o pai ficou violento, bateu nele, e aí por isso que ele tem o ódio ao judeu. Existe uma outra teoria que fala o seguinte, que o Hitler na adolescência, ele queria estudar arquitetura e arte na universidade. E aí o reitor da universidade, no processo seletivo, né, na entrevista do vestibular, era judeu, falou que o trabalho dele era muito ruim e ele não foi aprovado. E aí ele ficou frustrado e tudo mais. Essas são umas teorias meio que de lado, né? Nunca foram muito comprovadas. O que os historiadores trabalham é o seguinte: o Hitler ele teve uma sacada que, se ele colocar o povo alemão para lutar na mesma causa, né? Se o povo alemão trabalhar igual, com o mesmo objetivo, a gente consegue superar a crise, né? É mais fácil você resolver os problemas se tiver todo mundo trabalhando igual, trabalhando junto, certo? O problema é, você não consegue fazer todas as pessoas
trabalharem com o mesmo objetivo. Como é que você convence todo mundo a lutar na mesma causa? E foi aí que ele teve a sacada, que o povo judeu, eles são um povo extremamente religioso. E essa é uma religião diferente. Por quê? Porque desde da antiguidade, desde o Velho Testamento, vocês já viram no caso dos judeus, que eles foram escravizados pelos egípcios e que o Maomé abre o Mar Vermelho para eles poderem fugir. Vocês já ouviram falar nisso? Já, não já? Uhum. E aí que desde esse período, ou seja, desde o Antigo Testamento, o povo judeu, eles não têm um lar, eles não têm um país, eles não têm um lugar. Eles ficam vagando pela terra. Aí o que o Hitler fala? Começa a colocar na cabeça das pessoas que o judeu é um inimigo, né? Ele escolheu o povo judeu, por quê? Porque ele entendeu que se você coloca a culpa em outro, se você transfere a culpa, é muito mais fácil de você convencer as pessoas a lutarem pela mesma causa. Lutarem no sentido de agir, né? Você consegue colocar as pessoas para trabalharem na mesma causa contra o inimigo. Aí o que ele começa a colocar na cabeça do povo alemão? De que o judeu, olha só, e essa é a característica dessa religião, olha como é que a gente vai juntar as duas coisas. O judeu é um povo que, primeiro, eles são um grupo religioso, depois eles são um grupo do país. Como assim? Não entendi. De novo. O Hitler ele vai colocar na cabeça do povo alemão de que o judeu ele não é alemão. O judeu é judeu. E o próprio povo judeu entendia isso, eles agiam dessa forma. Como assim? Vocês nasceram no Brasil, correto? Certo? E vocês nasceram em Minas Gerais, correto? Alguns de vocês. Tem gente que não é de Minas? Não, né? Olha só. Nós somos brasileiros e mineiros, correto? O que vem primeiro? Vocês acham que é mais importante a gente ser brasileiro ou a gente ser mineiro? Pergunta para vocês, hein? Brasileiro? Brasileiro, certo? Por quê? Porque Minas, Dois Amara, está dentro do Brasil, correto? Certo? O que o Hitler coloca na cabeça? Vou voltar nesse exemplo, rapidinho. O que o Hitler coloca na cabeça do povo alemão? Que o judeu não pensa dessa forma. O judeu, ele não pensa no país. Ele só pensa no grupo dele. Ele só pensa no povo judeu, primeiro. Isso significa que o judeu que nasce na Alemanha, ele teria que ser o quê? Alemão. Correto? Só que o judeu, ele não pensa dessa forma. Ele pensa que ele é um judeu que nasceu na Alemanha. Entenderam a diferença de importância? É como se nós, mineiros, e somos brasileiros, a gente não falasse desse jeito. Se alguém perguntasse para a gente, falasse assim, opa, você é brasileiro? Não, eu sou mineiro. Eu sou um mineiro que nasceu no Brasil. Ué, mas essas duas coisas não são iguais? Não, eu sou muito mineiro, eu sou muito mais mineiro do que brasileiro. Ué, mas tem jeito de separar? Tem. Tem, porque eu odeio o Brasil, mas eu amo Minas Gerais. Certo? O Hitler ele vai convencer as pessoas de que o judeu, mesmo ele tendo nascido na Alemanha, ele não luta pela Alemanha. Ele não quer ver a força da Alemanha, ele não quer a recuperação da Alemanha. Ele quer que o povo dele fique mais forte. Sacou? E aí o Hitler ele vai usar essa justificativa de que o judeu é um traidor. Por quê? Porque todo mundo que nasce na Alemanha tinha que estar fortalecendo, tinha que estar lutando por uma Alemanha mais forte. E aí o que o judeu faz? Os judeus, quando eles têm algum trabalho, né, o judeu quando ele tem um comércio, o judeu quando ele tem uma escola,
a escola para o judeu só pode atender judeu. Se tem um mercadinho, o judeu ele vai gerar o emprego, né, ele só vai contratar judeu. Se o judeu tem um banco, ele vai emprestar dinheiro para os judeus. Isso significa que ele está pensando no povo dele, no povo daquela religião, e não na Alemanha. E na hora que o Hitler começa a fazer essa propaganda, começa a falar isso, mostrar isso para o povo, olha lá, ó, tá vendo? Você está sem emprego e o povo judeu só está oferecendo emprego para os judeus. Você está sem dinheiro, o bancário judeu está oferecendo dinheiro somente para os judeus e você está morrendo de fome. Então o judeu é seu inimigo. E aí, de repente, o povo da Alemanha inteiro, que está em crise, que está desesperado, começa a ouvir as ideias do Hitler. E isso leva ao partido dele, né, ao grupo nazista, voltar a ter força, voltar a ter popularidade. E o Hitler começa a juntar adeptos, certo? Começa a juntar um grande grupo para seguir essas ideias que culpam os judeus por tudo. Para eu finalizar a aula, a gente vai discutir isso ainda na semana que vem, certo? A gente ainda vai voltar nesse assunto. Pois, Amara, não esqueci da sua pergunta da artimanha que ele vai usar, certo? Mas só para não estender tempo demais.